A mediunidade de transporte segundo a doutrina espírita. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que desperta muita curiosidade: a mediunidade de transporte. Será que ela realmente existe? Como ela acontece? E o que a doutrina espírita nos ensina sobre esse fenômeno? Antes de começarmos, eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que desejam conhecer o Espiritismo de maneira séria, fundamentada nas obras de Allan Kardec. Agora, vamos ao nosso estudo. Quando falamos em mediunidade de transporte, estamos nos referindo a um tipo muito raro de fenômeno mediúnico. Segundo Allan Kardec, trata-se da possibilidade de objetos aparecerem ou desaparecerem sem uma explicação material conhecida. Em alguns casos relatados na literatura espírita, determinados objetos eram levados de um lugar para o outro pela ação dos espíritos, utilizando recursos das leis espirituais que ainda desconhecemos completamente. É importante entender que Kardec nunca incentivou as pessoas a buscarem esse tipo de manifestação. Pelo contrário, ele sempre afirmou que os fenômenos físicos existem para demonstrar a existência do mundo espiritual, mas que o verdadeiro objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Muitas pessoas acabam se fascinando pelos fenômenos extraordinários. Entretanto, Kardec ensina que o mais extraordinário de todos os fenômenos é a reforma íntima. Uma pessoa vencer o orgulho, controlar a raiva, aprender a perdoar, desenvolver a humildade. Isso possui um valor muito maior para a evolução do espírito do que qualquer manifestação material. No livro dos Médiuns, Kardec explica que existem médiuns capazes de produzir fenômenos físicos. Entre eles estão os chamados médiuns de efeitos físicos. Dentro dessa categoria aparecem fenômenos como pancadas, movimentação de objetos, materialização e, em situações extremamente raras, os fenômenos de transporte. Esses acontecimentos dependem da atuação dos espíritos e também das condições fluídicas do médium. Não acontecem pela vontade da pessoa. O médium não possui um poder próprio. Ele apenas oferece condições para que os espíritos possam agir sempre quando existe permissão das leis divinas. Essa é uma informação muito importante. No Espiritismo não existe mágica, não existe espetáculo, não existe demonstração para impressionar ninguém. Tudo acontece conforme a vontade de Deus e dentro das leis naturais, ainda que essas leis sejam desconhecidas pela ciência atual. No livro dos Espíritos, Allan Kardec ensina que os espíritos atuam sobre a matéria através do chamado fluido universal. Esse fluido é uma espécie de elemento básico da criação material. Por meio dele, os espíritos conseguem produzir diversos fenômenos. Embora o livro dos Espíritos não explique especificamente a mediunidade de transporte, ele apresenta os princípios que ajudam a compreender como o mundo espiritual pode agir sobre o mundo material. Por isso, as duas obras se complementam. Uma apresenta os princípios, a outra estuda os fenômenos mediúnicos de forma detalhada. Também é importante lembrar que Kardec alertava sobre fraudes. Na época dele, muitas pessoas simulavam fenômenos para ganhar dinheiro ou chamar a atenção. Por esse motivo, ele investigava cada caso com extremo cuidado. Nunca aceitava sua manifestação apenas porque parecia extraordinária. Ele analisava, comparava informações, buscava várias testemunhas, observava se havia lógica. Esse método é um dos grandes diferenciais da doutrina espírita.
ela não pede fé cega, ela convida ao estudo, à observação e ao uso da razão. Quando ouvimos histórias sobre objetos aparecendo misteriosamente, devemos manter o equilíbrio. Nem tudo é fraude, mas também nem tudo é verdadeiro. O espírita prudente analisa antes de concluir. Outro ensinamento muito importante é que ninguém deve buscar desenvolver mediunidade visando produzir fenômenos. A mediunidade é uma ferramenta de serviço. Ela existe para auxiliar na prática do bem, no consolo, na orientação e no progresso espiritual. Quando a vaidade entra em cena, o risco de mistificação aumenta muito. Os bons espíritos valorizam muito mais um coração humilde do que qualquer fenômeno impressionante. A verdadeira grandeza espiritual não está em realizar manifestações extraordinárias. Está em amar, em servir, em perdoar, em praticar a caridade. Esses são os sinais de uma evolução real. Se Deus permitir que determinado fenômeno aconteça, ele terá uma finalidade útil. Jamais será apenas para satisfazer curiosidades. Por isso, Kardec sempre ensinou que devemos colocar os ensinamentos morais do Evangelho acima dos fenômenos materiais. Essa continua sendo uma orientação extremamente atual. Vivemos em uma época em que muitas informações circulam rapidamente. Vídeos, relatos e supostos acontecimentos extraordinários aparecem todos os dias. O espírito é chamado a agir com serenidade, sem fanatismo, sem negar tudo, mas também sem acreditar em tudo. O equilíbrio sempre será o melhor caminho. Que possamos estudar cada vez mais as obras de Allan Kardec, porque o conhecimento nos protege contra os erros, fortalece a nossa fé relacionada e nos aproxima de Deus através da compreensão das leis espirituais. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu comentário, conte para mim qual tema você gostaria de ver nos próximos estudos. Que Jesus ilumine o seu caminho, que os bons espíritos inspirem os seus pensamentos e que possamos continuar aprendendo juntos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.